A gente tem que acrescentar, acho que todo jornalista hoje tem que acrescentar nos seus conhecimentos, buscar saber. Você não precisa ser expert, você tem que ter alguma noção de lidar com dados, lidar com eixos de gráficos, como é que funciona para você fazer uma infografia, saber selecionar dados, saber lidar com a lei de acesso à informação. Mas mais importante, eu acho que assim, existe hoje uma coisa muito importante, que é um meio muito importante de se contar histórias, que é o podcast. Então, acho que a busca por algum conhecimento para lidar com áudio também é importante. Depois a gente pode falar mais sobre o podcast, que é um assunto pelo qual eu sou apaixonado. Mas eu acho, Miguel, que assim, tem uma coisa que é insubstituível, que é a essência de fazer com que você seja especializado ou seja um generalista, vai fazer com que você sempre olhe o elefante e nunca olhe a pata do elefante, que é a boa formação cultural, uma formação cultural sólida, que tenha boas leituras, que, sabe, que busque ler os clássicos, que busque... Existe a informação técnica, mas a bagagem intelectual necessária para você processar a informação e saber selecionar esse mundo totalmente polifônico, selecionar o que é importante, se isso tem que ser tratado assim ou tem que ser tratado assado, quem que você precisa ouvir para que esse assunto esteja de fato contemplado de uma maneira equilibrada, é a bagagem intelectual. É proporcional, assim, quanto mais você lê, mais você tem possibilidade de processar uma informação que vem na canela, né? Essas informações que vêm na nossa canela. Eu acho que todos os cursos técnicos são legais, necessários e possíveis, mas eles, por si só, não são suficientes para que nós, jornalistas, ou com quem lida com o jornalismo, consiga, sabe, olhar o elefante inteiro e falar, isso é um elefante. Então, imparcialidade eu acho que não é a palavra, por isso a gente usa equilíbrio, né? Porque a imparcialidade é uma utopia, ninguém vai ser imparcial, você levanta da cama, você já está sendo parcial, né? Tudo é uma decisão. Agora, existem algumas técnicas, né, de jornalismo para você buscar trazer as pessoas para a conversa. A gente tem um modelo que é um modelo de debate que a gente ouve, às vezes, cientistas políticos ou pessoas especializadas em direito, que é o seguinte, assim, então, tem um assunto determinado, Chico, aconteceu tal coisa, tal, não sei o que lá, babá. A gente explica rapidinho o assunto, fala, diante disso, a gente fez 2 perguntas para 2 pessoas com visões, a gente nem fala de visões antagônicas, porque a ideia não é chamar o fulano e chamar um maluco que tem uma ideia maluca ao contrário daquele fulano, sabe? Tem coisas que não tem outro lado, né? O holocausto não tem outro lado, né? Então, tem imparcialidade. Mas a gente sempre busca pessoas que têm visões complementares, e isso é muita leitura. Para você chamar a pessoa para falar, você tem que ter muita leitura dessa pessoa, saber que aquele cara, ele tem um trabalho que vai nessa linha e que ele traz aspectos diferentes desse cara que vai em outra linha e traz outros aspectos. E aí eu acho que você consegue modular isso. E às vezes você ouve 3, né? E nas vezes, e aí é jornalismo, às vezes que a gente conseguiu ouvir um só e o cara deu uma rabiada para um lado, a gente apanha pra caramba e no dia seguinte tem que fazer de novo a matéria para colocar outro para lidar do outro lado. É isso, assim, é um valor, inclusive que leitores, às vezes, eu estou citando isso, uma vez a gente fez uma breve explicação e conseguiu ouvir uma pessoa que teoricamente ia dar uma visão mais técnica, era um jurista, que era uma coisa da Lava Jato. Dava uma visão mais técnica a respeito do assunto, mas esse advogado, professor de direito, fez algumas considerações rabiando para um lado, né? E uma leitora escreveu para a gente e falou assim, olha, eu concordo plenamente com o que esse cara está falando, pô, mas eu esperava ouvir o cara com quem eu não concordo, ou então que tivesse uma visão diferente. Então as pessoas querem isso. Não é aquela coisa, será que ainda é nicho de quem quer isso? E será que, olhando para o mundo, e obviamente eu não sei, vocês devem ter WhatsApps de parentes e de amigos em que rolam coisas do arco da velha, pode parecer um pouco romantizado isso, né? De que, bom, as pessoas em grande escala vão querer isso, né? Ou elas vão mesmo se satisfazer com o viés de confirmação do WhatsApp, com as suas bolhas particulares.
assim, se eu deixar de acreditar de que vai haver cada vez mais pessoas querendo isso, querendo ouvir o que o outro pensa de uma maneira qualificada, mesmo que não seja aquilo que ele pensa, aí eu tenho que desistir. Então é uma questão de sobrevivência, eu manter algum otimismo. Sabe que isso é uma das coisas que a gente tem que fazer, cada vez mais, inclusive como jornalistas, que é mostrar por que o jornalismo é importante. Por que o jornalismo profissional vale mais do que uma corrente de WhatsApp? Por que o trabalho do jornalista tem relevância, o que é apurar? Isso passa muito também por uma coisa que é a educação midiática das pessoas, inclusive aprender a ler a imprensa, né? Eu me pego, às vezes, me confundindo um artigo, sei lá, falando, o New York Times fez tal coisa, você vai lá ler e acha que foi o New York Times que escreveu o editorial. Não, foi um colunista X que escreveu lá no New York Times, não é uma posição do jornal. Às vezes a gente se confunde, mesmo a gente que teoricamente está treinado, não consegue ler direito, não consegue, a maioria das pessoas não consegue diferenciar o que é opinião, o que é análise, o que é reportagem pura e simples, né? Opinião do jornal, e assim, a gente precisa passar assim, é urgente que a gente passe por uma educação midiática e os jornalistas vão ter papel central nisso. Eu acho que nesse momento de muita informação, excesso de informação, entender a notícia, do que é feita a notícia, do que é feita a salsicha, é importante. Agora, tem uma coisa, não é o Brasil que está passando por uma crise institucional, é o mundo. Se você olhar o que aconteceu em 2016 na Inglaterra, no Brexit, você vai ficar assustada com a semelhança que tem com o Brasil. Tem algumas diferenças escatológicas, assim, mas a semelhança de léxico, né? Assim, mas às vezes não. Cara, é muito igual. Muito. Tem um filme chamado Brexit, que tem aquele cara que faz o Sherlock Holmes, que tá na HBO. Oi? Isso, esse cara aí. Meu, vê esse filme. Você vai ver, isso aí é o Brasil. Tipo, teoricamente uma democracia avançada, né, do Reino Unido. É o Brasil. Exatamente. O processo de desinformação é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos. É exatamente o mesmo que está acontecendo aqui. E sim, a gente notou, durante as eleições, a gente ficou feliz da vida. Eu acho que todos os jornais tiveram um aumento de audiência tremendo. Depois dá um pouco de frustração, porque dá uma queda tão grande. Não manteve tão grande. Esse interesse foi muito específico nas eleições. Aí depois caiu um pouco em todos os jornais. Mas as assinaturas dos jornais cresceram, no Nexo as assinaturas cresceram. Tenho amigos na Folha, eles estavam falando que as assinaturas dos jornais cresceram, começaram a reconhecer. O pessoal que tinha se afastado dos jornais, né, nos anos petistas, dos governos petistas, eles voltaram para os jornais, né, porque, assim, poxa, ali pelo menos tu achar, pelo menos o seu endereço para eu mandar a carta, né, para reclamar.